Fala galera! Vamos ver hoje uma análise, né, do canal Jason Rosa. É um cara que eu sigo e tem alguns vídeos dele aqui na comunidade fechada dele, onde que lá ele trata de muitos outros assuntos interessantíssimos. Eu vou trazer alguns vídeos que tem aí aqui no canal. Vídeo do Jason na comunidade fechada, que eu tô recomendando, não tô ganhando nada, mas é boa a comunidade para quem quer estudar esse tipo de assunto. E a gente vai ver uma análise agora dele sobre se os Estados Unidos está preparado para uma guerra contra a China, né? Vamos estar vendo então o que que o Jason tem a nos oferecer. Mas antes de mais nada, não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal, compartilha para geral, faz o trabalho virar. Vou trazer mais conteúdos aqui para vocês nesse sentido e outros também, que é um pouco de como eu enxergo, como tá aí no canal, como eu enxergo um pouco o mundo, entendeu? Vamos embora pro vídeo. Geopoliticano. Hoje nós estamos no terceiro dia da segunda semana da guerra tarifária iniciada por Trump, não contra o mundo, na minha opinião, mas contra a China. Embora nós tenhamos visto ele impor tarifas para o mundo inteiro e, em muitos casos, com percentuais até acima dos percentuais que ele impôs à China, na minha visão, ele pretende recuar em relação a todos os países. Não exatamente recuar, mas fazer algum tipo de acordo com todo mundo. Mas eu não vejo uma intenção tão grande dele de fechar um acordo com a China, a não ser que a China venha a capitular diante das propostas dele. E a China está mostrando que não pretende fazer isso. Inclusive, quando ela colocou a tarifa de 34%, levando o Trump a ameaçar então colocar mais 50%. O Trump botou 104% de taxa na China. Ele tá pouco puto com o chinês, né? Caralho, ele botou pra F. É. E aí, será que o Trump tem cartas na mesa pra poder estar jogando esse jogo? Complicado. Então, quando a China faz isso, ela mostra que não vai se ajoelhar e não vai capitular, algo que, na minha opinião, o Trump já estava esperando, né? Então, ele vai enfrentar. E por que ele vai enfrentar a China se eles são tão dependentes do comércio chinês? Porque eles vão passar, a China vai passar os Estados Unidos como maior potência do comércio global, entendeu? Os Estados Unidos é o maior consumidor e tal, mas a conta chegou. E agora o comunismo 2.0 da China versus o capitalismo com a versão do chat GPT 4, 4.0 dos Estados Unidos pra gente ver. Inteligência artificial, essas paradas todas. A China tá correndo atrás da mesma coisa, tá vendo que é isso aí que vai garantir a batalha pros americanos. O Putin tá fazendo a mesma coisa, tá todo mundo indo pra esse negócio de inteligência artificial, essas paradas. Tem jeito. Porque isso vai dar a maior vantagem no campo de batalha, com certeza, entendeu? A era tecnológica, entendeu? Os Estados Unidos já tem meio que palmeado quase todo o planeta todo, entendeu? Através do GPS, tu acha que o GPS vem da onde? Então já tá todo mundo meio que palmeado, tem foto de tudo quanto é lugar espalhado de toda a Terra, onde eles quiserem ter um foco, eles sabem o que é o café, onde tem qualquer planejamento de investigação por terra para você poder estar adentrando o solo é mais fácil em vários países, entendeu? Então, tá tudo monitorado, galera. A China tá tendo que correr atrás disso, entendeu? Para poder se garantir. Tanto é que eles têm o próprio sistema de defesa deles de rádio, né? Para falar a verdade, a China e os Estados Unidos já estão brigando na parte digital há mais tempo do que vocês imaginam. Ela tá brigando literalmente hacker contra hacker. Quem consegue hackear o servidor um do outro, e tem essa guerra entre os americanos e os chineses já. Guerra de hacker, hacker de verdade. Entra no computador, tenta hackear lá o chinês, fazer o bagulho, descobrir informação, papapá. Eles já estão tempo fazendo isso, uma troca, entendeu? Se eu não me engano, tem até notícia aí que a China conseguiu monitorar como tentar apagar lá o sistema este de energia dos Estados Unidos, entendeu? Ou seja, eles já estão brigando há muito tempo. Só que ninguém tá falando.
É por isso que vocês seguem esses canais abertos, eles não falam a verdade do que tá rolando. Se você parar para analisar friamente, o que tá rolando já tá rolando há um tempão, pô. Não teve o balão que passou lá nos Estados Unidos, porra. Foi 7 dias para ser reconhecido. Isso aí é alguém tentando saber como é que é o negócio, entendeu? É hacker, é tentando ver todo mundo espiando todo mundo, pô. A era tecnológica trouxe isso, todo mundo tá espiando todo mundo. Satélite do Elon Musk no planeta todo, a China já tá tentando tirar. Será que dá para os Estados Unidos encarar? Se ele coloca essa tarifa adicional, isso acaba inviabilizando o comércio entre os Estados Unidos e a China. Talvez porque, num primeiro momento, não seria exatamente o que ele gostaria, mas que, por, digamos assim, uma. Se você ainda não começou a sua certificação técnica, atenção, faça o seu cadastro agora. Um plano mais amplo de tentar tornar os Estados Unidos independentes de novo de produtos internacionais, tirar os Estados Unidos da cadeia de produção internacional, ele prefere até perder esse comércio com a China, fazer o país sofrer. Nós estamos vendo aí muitos bilionários perder literalmente bilhões, até o Elon Musk pediu para o Trump voltar atrás aí com as tarifas. A pressão em cima dele deve estar sendo gigantesca, só o Warren Buffett conseguiu lucrar com essa queda, né? O velho mestre aí das bolsas de valores percebeu. Mais uma vez o Warren Buffett tira onda. Ele sabe aonde botar o rico dinheirinho dele. Ele fala, ih, ganhou ele. Ele vai fazer, calma aí que eu vou jogar o meu dinheiro aqui, que eu sei que ele vai fazer e aí eu vou ganhar. Percebeu o que iria acontecer, mas nós vimos, por exemplo, o que aconteceu lá durante o período do Covid, onde faltaram chips, peças, até papel higiênico, o pessoal acabou estocando. Inclusive está estocando de novo produtos dentro dos Estados Unidos, esperando uma nova rodada de tarifas. Porque por aí tu vê a dependência de geral da China. Papel higiênico faltou. Então, é verdade, é tudo fabricado lá na China. A China é a fábrica do mundo, eles tomaram esse posto. Só que eles não, na visão dos Estados Unidos, eles eram para se manter ali, não tentar ultrapassar. Os Estados Unidos ficarem ali mesmo em segundo, não tem problema não. Eles a fábrica do mundo, os Estados Unidos o maior consumidor do mundo, gestor das tecnologias e tudo mais. A China se negou a fazer isso. Ele falou, não, eu não vou me submeter. Ah, vamos ver o que a China vai apresentar aí pra gente, né? Ou seja, o modelo deles de sociedade não é muito compatível com o nosso, né? Lá não tem essa bandeira de LGBTQIA+, não, galera. Lá não tem muito essas conversas, não. Falou mal do Xi Jinping, é cadeia, entendeu? Sai das redes sociais, perde alguns direitos adquiridos aí, como um Bolsa Família ou qualquer coisa nesse sentido, porque você atacou o líder máximo. Esse modelo chinês é um pouco autoritário, porém nos negócios ele é muito eficiente a partir do momento que você coloca toda a disciplina que você sabe que os asiáticos têm mais até do que a gente, né? Pessoas que estão ali disciplinadas a todo dia ter aquela rotina e tá acostumado com aquela rotina, entendeu? Tal. A China tem essa vantagem, né? Tanto é que rolou até um meme aí agora do Trump, né? Botando a fábrica nos Estados Unidos, todo mundo gordão, trabalhando nas fábricas, costurando roupa, fazendo os bagulhos. Os chineses fizeram um meme. Ai, meu Deus do céu. Vamos seguir aqui então. Sob a pressão também que ele está sentindo, antes de seguir, essa pressão que o Elon Musk está fazendo, que os bilionários estão fazendo, é porque ele tem que comprar um montão de bagulho da China, não tem para onde correr. O que o Trump está fazendo é uma jogada muito arriscada. É mesmo? Eu acredito que o Trump vai negociar com todos os países do mundo. Isso é fato. Todos que estão na lista vai ter que vir para os Estados Unidos. O que aquela lista ali significa? Países que estão nessa lista. Quero conversar com vocês agora. Eu já estou metendo tarifa primeiro para desenrolar depois. Vem aqui que eu quero conversar com vocês.
Traz Itamaraty não. Vem o líder mesmo do bagulho que a gente vai conversar uma paradinha aí. A gente tem algumas coisas para conversar, entendeu? Com a China vai acabar que não vai ter negócio. Talvez um outro país gravitando em torno dela também vai acabar não fechando negócio com os Estados Unidos, né? O Elon Musk pediu tarifa zero entre Europa e Estados Unidos. Talvez isso não vá acontecer, mas eu acho que o Trump vai tentar negociar mais rapidamente com a União Europeia do que com qualquer outra região do mundo. Eu já discordo. Eu já discordo. Eu tenho uma discordância. Eu acho que a União Europeia vai brigar muito tempo ainda. Eu acho que depois dos primeiros 6 meses, que já veio a primeira rodada com todo mundo que ele tarifou, já sentou-se à mesa, já levou as propostas para os seus países, aceitou todo mundo, fez o acordo, tá tudo revogado bonitinho de papel assinado e tudo. Ele vai mirar com mira laser pra cá pra América, entendeu? Eu creio também que ele pode tentar fazer expansão ainda do que eles têm, porque são muitos trilhões de dólares, entendeu? Nessa brincadeira que vai derreter e vai sumir do nada. Dinheiro não vai por nada, dinheiro vai para algum lugar. Vagabundo vai pegar o dinheiro, vai tacar. Por exemplo, todo o lado daqui liberal vai se fortalecer caso realmente a China não feche com os Estados Unidos. Então toda a economia liberal vai ficar. Tipo assim, quem vai ficar com a China e quem vai ficar com os Estados Unidos? Vai todo mundo começar a ir para cima das empresas americanas. E um monte vai ter que ir para cima dos chineses, entendeu? Isso vai ser punk. Pode dar um reset global nessa história. Ó, parou, morreu tudo. Agora mudou e é nesse ritmo aí. Quem tiver comigo pode continuar no sistema dólar e quem tiver com os caras fica no sistema yuan. Quem é que vai aceitar qual? Também tem essas perguntas. São muitas perguntas. São mais do que respostas, são perguntas que você tem que fazer o tempo todo. Então você chega à previsão de entender que jogo que os caras estão jogando. Quem sai ganhando nessa história toda? Japão já está na fila para negociar, já tem muitos países vindo para negociar. A ideia dele, na minha opinião, é isolar a China. Por quê? Porque, na verdade, isso aí está dentro de um espectro mais amplo do que meramente apenas uma guerra tarifária. Ah, com certeza. Isso aí é o domínio do planeta, gente. Vocês têm que entender que geopolítica é o domínio do planeta. Aqui a gente está falando um domínio entre direita e esquerda aqui no Brasil. Existe isso acontecendo em tempo real no planeta. E esses três atores agora, pode ter o quarto que se chama Índia, tá parecendo ser o quarto, que vai brigar pelo poder no planeta, entendeu? De verdade, brigar, literalmente. Eles vão estampar na porrada lá na Ucrânia, eles vão. Isso não são os países, gente. É isso que vocês têm que entender. Não são os países, é uma classe dominante daquele país, onde que eles entregam um regime para a população deles e depois que eles conseguem acertar a população, é um modelo. Ah, a população agora não está com fome, não está com mais nada, a gente já é autossuficiente, a gente consegue fazer um negócio. O que a gente vai fazer agora? A gente vai brigar pelo planeta. Entendeu? De verdade. Os caras vão pensar em dominar o planeta. Então, a geopolítica você tem que pensar nessa proporção. É uma guerra pelo planeta. Então tem muitos recursos no planeta, tem minério. Às vezes os caras vão lá e invadem um negócio lá que estão precisando de urânio. Eles arrumam uma guerra com o cara, fala que o cara é corrupto, que ele é safado, o cara vai lá, mete bala, pega todo mundo, parará, e cata os urânio tudinho e vem embora. Que é o que eles precisavam. O Elon Musk não derrubou o Evo Morales, caralho, tá no Twitter aí pra quem quiser ver, pô. Ele botou lá no Twitter, todo mundo que for contra o progresso cairá, irmão. Tá aí lá o Elon Musk, tem manchete aí, pô. Tá ligado? É uma guerra pelo planeta, literalmente, gente.
É que a gente tá tão longe disso. Você que mora em periferia, que tá vendo, vamos botar, essa violência crescendo aqui no nosso país e tal, isso é um reflexo do que os poderosos estão fazendo, como eles estão brigando pelo poder, pela tomada de poder, entendeu? E é. Tem tempo ruim não, os caras têm bomba pra atacar nos outros, os caras têm dinheiro pra influenciar, fazer corrupção, entendeu? Então os caras têm diversos meios pra poder que aconteça do jeito que ele quer que aconteça e quer que, como os outros países que eles acham que tem que ser subjugado, entendeu? E eles subjugam os outros. Ah, isso aqui custa tanto para me manter aqui um esquema aqui que é bom para mim. Aí esse aqui já não tem, vou tarifar, vou fazer algum bagulho. Então, entendeu? Os caras têm diversos meios para poder ir tomando o planeta, entendeu? É uma guerra global, literalmente, de influência e poder. E não só, né, num aspecto mais amplo, como a guerra comercial, que envolve mais coisas além de tarifas, ou como, por exemplo, a questão do déficit comercial, a questão do déficit do governo dos Estados Unidos, que tem emitido cada vez mais dívidas, não tem conseguido mais pagá-la. Isso tem mais a ver com uma questão de hegemonia global. Trump está preocupado com a hegemonia dos Estados Unidos e ele quer segurar o crescimento da China. Ele fala disso há mais de 4 décadas. Tem vídeos dele lá de 1984, onde ele diz que essa liberalização total da economia, trazendo produtos chineses a preço de banana para os Estados Unidos, estavam quebrando a indústria nacional. Como quebraram indústrias no mundo inteiro, né? Porque houve a especialização da China na produção de mercadorias industrializadas, os Estados Unidos focou mais em criação de marcas e patentes que, ao final de contas, foram copiadas, né? A China, os chineses fizeram um excelente trabalho copiando exatamente todo o modelo de sociedade e indústria capitalista que os Estados Unidos teve a oferecer. Tanto é que eles são a fábrica do mundo. Não é à toa. Isso foi interessantíssimo. Mas só que a barreira tecnológica que os Estados Unidos conseguiu chegar foi essa da inteligência artificial, robô, essas paradas todas, né? Tal. Se bem que os japoneses já faziam robô já há bastante tempo. A gente não sabe muito bem como que a inteligência artificial japonesa está funcionando, porque uma vez que os Estados Unidos colocou, de repente eles têm a deles lá, Japão. Mas os Estados Unidos é hegemônico pro lado de cá, né? Tipo assim, a Europa, as Américas e um pedaço lá da Ásia, né? No caso. A galera do Oriente Médio não vai muito com a cara dos Estados Unidos, entendeu? Tem time de sobra para fazer isso, mas enfim, isso é um outro vídeo. Então, a ideia dele é tentar segurar a China. Se ele não conseguir segurar comercialmente, ele pretende que as indústrias voltem para os Estados Unidos justamente para que ele não dependa, né, o país não dependa de peças vindas de outros países, como chips e outras, né, porque eles vão acabar indo para uma guerra quente. Não agora. A Terceira Guerra Mundial está apenas sendo desenhada, então nós ganhamos um tempo para respirar, só que ela está sendo desenhada para lá adiante. Lembram quando lá atrás eu falava para vocês que quando chegasse a hora de pagar essa grande conta aí de trilhões de dólares em dívida, os Estados Unidos, que era o único que tinha uma arma, um 38 na cinta, ele iria acabar dizendo, olha, agora vocês vão ter que esperar. Não é que vai ser um calote da dívida, mas ele vai acabar pagando isso aí com inflação. Vai mesmo. E esses caras, mano, não jogam pra perder, tá ligado? Eles fazem isso mesmo, eles não jogam pra perder. Eles reconstruíram a Europa, eles fizeram um montão de coisa, eles sabem jogar esse jogo de poder e influência, entendeu? Por isso que eles estão brigando pelo planeta, gente. É isso que vocês têm que entender. Eles sabem exatamente que tipo de jogo eles estão jogando. Eles estão num game muito acima até de tu entender. Porque é um poder e uma influência que tu não tem nem no teu bairro, entendeu? Os caras tomam uma decisão, pode quebrar a bolsa, pode fazer um montão de coisa. Os caras podem arrebentar geral. E vai ter uma classe que tá com ele
que está disposta a tomar essa pancada e, no momento certo, ir avançando, entendeu? Porque esses acordos realmente vão redesenhar o mapa do planeta. Quem tiver com os Estados Unidos vai estar com os Estados Unidos, ele vai injetar dólar com violência. Quem não tiver, vai, padrinho, vai ser taxado, vai. Tá entendendo? A guerra é uma guerra literalmente tarifária. Por isso que a gente fala guerra é guerra. Eles vão fazer poder e influência para tentar trazer todo mundo pro lado dele. Não, pô, tô com a maioria do planeta comigo, fazendo comércio comigo. E eu proíbo de fazer comércio com a China. O país que tiver comigo não vai faltar nada. Entendeu? Eles vão tentar bater de frente, literalmente, com os chineses nessa parte das fábricas, montagem, essa parada toda. E isso é uma coisa que está só embrionário. Você está pensando que a fabricação nos Estados Unidos vai ser pessoas indo trabalhar? Você está muito enganado, meu filho. Vai ser robô, inteligência artificial, que vai fazer tudo. Entendeu? É esse o plano dos caras. É a próxima revolução industrial. Agora com inteligência artificial. E é isso. Então tem que renegociar tudo isso aí, porque os Estados Unidos vai conseguir competir com a China nos preços. Segundo o próprio Elon Musk, ele falou que o robô dele vai sair a $30.000. $30.000 para um cara que é magnata nos Estados Unidos, tem muito dinheiro e tal, dono de fábrica, esses caras que são muito milionários. Gente. Tem gente que é muito milionário. A família deles segue retinho aquele negócio ali que o pai ensinou pro filho, o filho ensinou pro neto, o neto tá ensinando agora pro filho, e é nessa batida que tu tem que ir. Entendeu? Sempre tá nessa batida. Eles são muitos. Tipo assim, eles conseguem realmente pegar uma carrada de dinheiro e falar assim, ó, toma. Através de quê? De dívida. Então por isso que eles vão pegar todo o dinheiro. O Elon Musk, ele é o homem mais rico do planeta segundo a Forbes. Não é, mas aí é o que diz que é. Mas tem gente mais rica do que ele, muito mais. Só não divulga na Forbes, entendeu? Então, ele, com o dinheiro dele, vamos botar assim, que são ações, dívidas, esse negócio, ele tem para bancar a produção em massa desse robô todo, numa tacada só. Ah, vai demorar quantos anos? Vamos investir em fábrica, vamos investir na construção de fábrica disso aí. Ele investe. Ah, no primeiro ano ele consegue entregar 5 milhões de robôs para fazer serviços simples de logística. E, cara, isso é rápido, filho. Quando tu vê, ó, passou 5, 6 anos, os caras estão autossuficientes de tudo. Quem está construindo tudo é os robôs. Entendeu? A sociedade vai estar fazendo outro tipo de coisa. Já. Porque a gente vai mudar o costume. Entendeu? É uma coisa que ninguém fala. O que vai mudar tudo. Vai mudar o costume também de como a gente vai viver. Muitos empregos vão acabar. Porém, outros serão agregados. Né? Então, até chegar na classe de serviço e bem-estar, por exemplo, um robô te atender ou coisa nesse sentido, vai demorar um tempo. Apesar de você já ser atendido hoje, quando você vai naquela maquininha que você bota o dinheiro e cai o refrigerante, ou naquela maquininha que você pega, é autosserviço, né? Vou botar, é um robô primitivaço fazendo isso. Você bota o dinheiro ali, tem uma ficha, tu aperta o start, vai ali, papapá, ninguém. Você interagiu só com a máquina, você não interagiu com ninguém, você só interagiu com a máquina. Botou o valor e foi, fez ali o que tinha que fazer com ela. Então esse vai mudar, vai ter muito mais coisas nesse sentido. A sociedade vai evoluir para outra coisa, entendeu? Então tem que começar a fazer agora para já sair na frente dos chineses, porque os chineses também já estão fazendo o robô lá, o robozinho deles, amigo. Os tailandeses já tem o cachorro que é policial, entendeu? Os Estados Unidos já tem alguns. Então o Estado vai começar a diminuir de tamanho, que eles vão começar a botar robô na rua para fazer muitos serviços essenciais assim, que
é do dia a dia ali e tal, entendeu? Então vai começar a ter robô no lugar das pessoas, entendeu? É para isso que a gente vai mudar o comportamento de viver da sociedade. A sociedade vai ter que fazer outra coisa para sobreviver, entendeu? Não estão aceitando isso aí, não estão querendo aceitar. Na minha opinião, então, o foco sempre foi declaradamente na China desde o início. O Trump nunca escondeu que ele tenta segurar a China. Eu acho que via mar eles vão conseguir segurar. Os Estados Unidos ainda é superior nos mares às 8 principais nações do mundo somadas. Se pegar as frotas navais dos 8 principais países, inclusive China e Rússia, os Estados Unidos ainda sozinho dominam os mares. E ele consegue. Navio, os Estados Unidos investiu firme em navio, compadre. Agora, tu imagina esses caras fazendo isso na velocidade do robô 24 horas sem parar, 7 dias por semana, sem parar de fabricar arma, munição. Já parou para pensar como que vai ser? Que loucura que vai ser isso? Segurar a China nos mares, ele consegue travar o comércio internacional. Se ele conseguir ficar autossuficiente antes de precisar fazer isso, e ele não vai fazer isso já, ele está se preparando para isso, na minha opinião. Se ele conseguir se preparar para isso, ele trava o comércio internacional, quebra a China e o resto do mundo vai ter que negociar com ele, que aí ele vai ser o grande produtor, né, porque eles estão levando fábricas para lá. Isso não começou agora, mas agora vai se acelerar ainda mais. Eu acho que não quebra a China. Eu guardo o Jason, ele é um bom analista, entendeu? Mas eu não acho que quebra. Eu acho que a China não quebra. Porque o próprio. Ele veio agora do Banco Central da China, ele é de esquerda. Eu não tenho esse negócio de escutar, não, eu escuto os caras de direita, não. Eu escuto que realmente é relevante no assunto, entendeu? É diferente de ser de esquerda ou de direita. É escutar quem tá vendo o jogo de uma outra perspectiva. Não a direita, não a esquerda. Porque no fundo, é um jogo de interesse global. É diferente desse jogo do dia a dia normal. Os caras estão brigando por poder e influência enorme. Os caras estão jogando um outro game. Não é o game que tu tá jogando de tomar uma cervejinha no final de semana, comer duas minas e pá, e bronze. Tu tá focado em outra parada, irmão. Os caras tá focado em outra coisa. Entendeu? Os caras tá focado em dominação global. Então, eu acho que a China não quebra porque ela tem 1 trilhão que os Estados Unidos deve a ela, segundo o próprio ministro. Tem vídeo dele aí falando. Ou seja, os Estados Unidos tem que dar um dinheiro à China de dívida. No caso, os Estados Unidos chamando todos esses países para renegociar, todo mundo vai negociar com os Estados Unidos, porque o dólar ainda impõe respeito, que a maioria das transações todas são em dólar. Quando o cara sair, ele vai sair do sistema SWIFT também. Entende a jogada? Igual aconteceu com a Rússia. A Rússia foi o primeiro passo. Nós tiramos a Rússia do nosso comércio global. Não aceita nada. Visa, Mastercard, transações entre bancos, não aceita mais nada. Entendeu? A Rússia foi vamos botar assim, o termômetro que eu precisava para saber como vai ser. Eles estão agora se juntando ali entre os russos. E se eu mandar todo mundo para lá de uma vez, ou quem vai ficar e quem não vai ficar, para me dividir logo? Para mim, ele vai dividir o planeta ali e vai falar: pronto, quem está no sistema SWIFT está com a gente, quem não tá fora. Literalmente. Entendeu? E assim a gente vai ver daí o que vai rolar. Porque eu acho que essa parte eu acho que o Trump não consegue fazer sozinho, não. Por isso que eu acho que ele vai querer mais um mandato. E ele deve conseguir mais um mandato. Será que eu acerto? Acho que ele vai querer mais um mandato. Só para poder concluir essa questão. Porque se ele entrar numa guerra agora tarifária que ele está fazendo, o próximo passo será realmente criar uma sociedade robótica. E com isso, dividir o planeta entre quem está no sistema SWIFT e quem não está no sistema SWIFT. Entendeu? É o Pix americano, que eu falo que eu tenho dinheiro, eu mando dinheiro para a Europa, mando dinheiro para não sei, é o Pix americano, é o dinheiro que vai chegar lá digitalmente, né? Digamos assim, uma quantia de dinheiro que entrou no país e que
corresponde aos americanos, o país converte ali no caso o euro, real, ou, esse é o sistema SWIFT, que ele pega o dinheiro do lugar, fala assim, ó, tá saindo daqui dos Estados Unidos, tá indo para um banco no Brasil, e do Brasil tá indo para um banco, foi para conta de fulano de tal. Esse é o sistema. A Visa comprou, quem comprou foi fulano, na loja tal, que aceita também o pagamento. Bom, aí vai pro bolso do americano, porque o Visa, a Mastercard, se eu não me engano, são americanas, né? American Express Card, quem tem, enfim. Então esse é o sistema SWIFT. Quando você sai dele completamente, acabou a vida do cara para fazer negócio no planeta. Você meio que volta na era da pedra, não tem outro sistema de pagamento. A China está fazendo um agora, por causa da Rússia, né? E por causa de outros países também que estão começando a se juntar com os BRICS. Entendeu? Então essa escalada aí de, eu vou te colocar 20%, depois colocou 34%, agora essa questão dos 50%, é uma escalada específica contra a China. E como a China está nessa disputa pela hegemonia mundial, é uma disputa que agora ela nem pode mais recuar, porque ela já colocou a público, já deixou bem claro que ela quer disputar o primeiro lugar com os Estados Unidos. Se os Estados Unidos conseguirem reverter isso aí, eles vão colocar ela num estágio talvez anterior àquele que eles pegaram ela, que era uma China mais agrícola, né? Não sei. Não tenho certeza disso. Eu creio que a China não vai desistir do jeito que o Jason está achando. Eu acho que a China tem punch para brigar, tem garrafa para vender. Se juntou com a Rússia, maior produtor de energia do planeta, tem capacidade para brigar, tá? Com o russo. O russo tem capacidade também militar que pode se juntar os dois. É complicado. Então a China não vai perder assim mole, não. A China já criou esse modo de pagamento que eu acabei de falar atrás. A China vai brigar. Assim, não, eu não creio que diretamente, mas vai começar a brigar por influência e poder. Com certeza ao lado da Rússia para tentar pegar o maior pedaço de acordos que ela puder fazer ao redor do mundo e dando vantagens para as pessoas. Afinal, se ela sair do sistema SWIFT, ela tem $1 trilhão a receber dos Estados Unidos. Entendeu? Isso pode ir para qualquer lugar dentro do sistema SWIFT. Então, a China pode perder todo esse dinheiro, porque te desliguei do plano, você não faz mais parte da gente, e vai ter que se refinanciar. Porém, eles estão fazendo isso já entre a Rússia e a China. Em alguns países ali da Ásia, eles já estão começando a aceitar o Yuan, estão tentando empurrar o Yuan na galera, para a galera poder vir fechar com eles. Tanto que o BRICS está até aumentando, né? Então, vai começar, literalmente, você tá dentro ou você tá fora. Ou você é China, ou você é Estados Unidos. Ou você tá no bloco China e Rússia, ou você tá nos Estados Unidos. Então o contexto histórico do primeiro mandato confirma isso que eu estou falando para vocês. Essa narrativa de reindustrialização dos Estados Unidos do Trump não começou agora, não é algo meramente de campanha, como eu falei para vocês, tem vídeos dele de 40 anos atrás falando exatamente o mesmo discurso que ele está fazendo agora. Tem um impacto desproporcional, fazendo com que a China pague uma conta maior, porque o objetivo não é exatamente só fazer caixa para os Estados Unidos, mas conter a China. Esse é o principal objetivo, na minha opinião. Eles vão, para dar o próximo passo tecnológico, você tem que estar um passo à frente do seu adversário o tempo todo, né? Eles eram um dos maiores fabricantes do mundo, né? No caso, nos Estados Unidos, e cresceram e financiaram guerra e por aí foi. Até que eles começaram a dar o passo tecnológico agora, e a China está também dando esse passo tecnológico, já tem até o 6G. Então, vai ser interessante essa batalha. Tem exceções e moratórias para outros países, vai acontecer. O discurso oficial e a propaganda chinesa é para tentar acalmar as nações que negociam com ela, para dizer, olha, lá no final nós vamos nos sobressair e os Estados Unidos vão perder a posição que eles têm por conta de atitudes erradas deles próprios. Verdade também. A China também tem esse discurso já preparado.
Ó, os caras saíram devendo a gente 1 trilhão. Aqui a gente cumpriu tudo que a gente fez com vocês aí. Todo o acordo que a gente fez com você, porque a China tem essa, é boa pagadora. Ela cumpriu os acordos e tal, entendeu? Então, isso também pode ser uma coisa a favor. Vamos ver. É o que eu falei. Vai ser uma briga interessantíssima de estar se vendo, porque até a porrada comer de verdade mesmo vai demorar. Vai demorar. Acalma o teu coração que, graças a Deus, com isso, essa guerra vai rolar mais pra frente. Eu acredito que agora isso aí vai pra 2045, que é o ano do projeto Global Filter. Que aí eles já vão estar colocando um humano com a máquina. Esse é o projeto Global Filter 45, 2045. Aí, no ano de 2045 a gente já está integrado com as máquinas. Tem um braço mecânico, robotizado, já mexido pelo próprio cérebro, que vai ser o bagulho do Neuralink, entendeu? É porque não falam, mas tem um projeto desse na Rússia, tá ligado? Os Estados Unidos não iam pro céu e tal, foguete, esse bagulho, a União Soviética também foi. Eles sempre, entendeu a jogadinha? Eles sempre estão, todo mundo correndo atrás do próximo passo tecnológico, na próxima. Por aí vai, entendeu? Por isso que hoje a gente consegue ter míssil de alto alcance. Antes não existia, tinha que ir de avião até o local, soltar e voltar. Qual o problema? Coloca lá como foi a operação, uma história de merda, mas infelizmente aconteceu. Pergunta como foi para os bombardeios dos Estados Unidos para atacar o Japão. Só dá uma estudada nesse assunto, entendeu? Tu vai ver a dificuldade logística que era para fazer tudo isso, entendeu? Tinha aqui uma aeronave com combustível sobrando e ia abastecendo no ar a galera. Literalmente os caras levou um posto de gasolina pro céu. Então, bagulho complicado. Porque você vai ter que abastecer de novo no meio do. No ar. Você vai ter que abastecer o, o avião. Que parada maluca é essa? Pra poder acertar alguns bombardeios, algumas bombas e tal. Hoje não, você só aperta um botão e o míssil vai sozinho. Que é por isso que tem os foguetes espaciais. Os foguetes espaciais é justamente a justificativa para você evoluir essa parada de acertar um míssil balístico no cara com uma pose legal. Tipo assim, pô, tô indo pra Marte, compadre. Tu não tá vendo não? Pô, meu míssil tá acertando agora supersônico, hein? Aí a indústria. Se eu botar uma ogiva nuclear, chega lá, o cara chega, supersônico ainda, supersônico. Só que a gente tá vendendo que é pro bem da galera. Mas só que não é tão pro bem assim, né? Foda. Porque você descobre certas coisas e você vê que não é esse mundo cor-de-rosa que te venderam, não, irmão. O bagulho tem muita coisa por trás que tu nem sabe ainda. Mas eu acho que o Trump entende isso e ele sabe que já talvez seja quase tarde demais para enfrentar a China e que agora é hora de ir para tudo ou nada. E ele foi para tudo ou nada. Está sofrendo pressão aí de bilionários. Aquela ideia que nós trazíamos para vocês de que o mundo iria se dividir em 10 blocos de comércio ganha força com isso. Mas a China quer passar a ideia de que, na realidade, o que vai acontecer é que os Estados Unidos vai acabar se isolando e a China vai assumir o protagonismo com o resto dos países. Eu acho isso muito difícil. Muito difícil, porque para você se desligar dos Estados Unidos assim do nada e não ter nada, o que você vai ter? Como você sabe aí, você viu no vídeo, os caras são o dono da marinha do planeta inteiro, Terra. Se os caras se juntar com os ingleses e os franceses, os caras iam falar, ó, não vai passar mais nada. Quem é que vai meter a chifra? Os caras com submarino, experiência no mar, de lutar já. Não é bem assim que a banda toca, não. É complicado, galera. É complicado. Tu sai do sistema Swift. Como é que tu vai garantir a entrega? Porque é isso que financia essa vigilância no mar dos Estados Unidos. Entendeu? Os Estados Unidos pode falar, não, então não vai passar ninguém. Não vai passar ninguém, não vai passar ninguém, irmão. Acabou, parceiro. Ah, não, estamos com problema lá com os Houthi. A gente tá porque a gente não quer atacar com força. Porque se a gente atacar com força, vai acabar o país. Pô, tá com uma bomba, bum, bum, acabou.
entendeu? Porque os Estados Unidos tá querendo, deixando lá os Houthis trabalharem lá do jeitinho deles. Deve ter alguma coisa. Porque quando não quer, vai lá e acaba logo com tudo, entendeu? Tem problema, entendeu? Eu creio que essas guerras todas aqui, não, os Estados Unidos perdeu. Será que perdeu mesmo? Contrabandeou quanta coisa de lá, de dentro. Enquanto fingiu que tava em guerra trocando tiro com os outros. Hein? Pra quem viu aquele filme do Denzel Washington, o Gangster, pois ver, um ótimo filme. Mostra lá que os caras contrabandeavam ópio, porra, pra poder vender como droga nos Estados Unidos. Será que era só isso mesmo que os caras contrabandeavam? Se conseguia contrabandear ópio no meio do caixão dos caras, ouro, diamante, pensa. Só pensa. Vocês conseguiram carregar droga, que não, vamos botar que não vale nada, pra um gangsterzinho de merda, que morava em Chicago, eu acho, em Nova York. Eles já conseguiam trazer. Imagina o quanto de coisa que esses caras não trouxe quando estava em território dos caras com bota metendo bala e fazendo o que tinha que fazer. É uma operação de extração, meu filho. É que não conta-se isso pra vocês. Só fala que é bonitinho, azul e colorido. Essa é a grande disputa. Né? Mas, vamos ver, talvez os países venham e negociem com os Estados Unidos essas tarifas e ele, como parte do acordo, vai dizer, olha, tudo bem, eu quebro, vamos baixar bastante a tarifa, só que eu preciso de você do meu lado contra essa guerra, nessa guerra contra a China. Então, na minha opinião, é para esse lado que nós estamos indo. A China não vai recuar, né? Me parece, pelo menos no primeiro momento, que eles não vão recuar, porque é uma guerra de sobrevivência. Se eles recuarem, eles vão acabar se tornando os grandes pagadores da conta dos Estados Unidos, né? Eles trabalharam todos esses anos, então, para fazer justiça. Eu entendo a retórica do Trump, ele viu muitos bilionários ficarem muito ricos nos Estados Unidos à custa da autossuficiência norte-americana, às custas do americano médio, que empobreceu e que tem a vida cada vez mais difícil. Eu entendo o lado do Trump, só que eu entendo o lado dos chineses também, que ao final... Não é por isso, Jason. No fundo, o Trump... Esse é o discurso. Mas só que é porque a gente vai dar um salto tecnológico, entendeu? Muito grande. E salto tecnológico vai ser nisso aí. Tem que ter um cara que vai falar assim, ó, calma que vai ser tranquilo, entendeu? Eu vou fazer umas paradas aqui, mas vai botar emprego, vai botar renda, vai fazer as coisas acontecer pra você. Não. Na verdade, ele vai mudar todo o sistema de trabalho e de tecnologia dentro do país. A partir disso aí. Porque ele não vai botar emprego pra ninguém, ele vai fazer os robôs trabalhar, irmão. Ele vai distribuir toda essa riqueza. Como a gente vai ter que ver a cena dos próximos capítulos, eu acho que o Trump não consegue chegar nessa parte. Ele só vai conseguir entregar a conversão toda, tanto energética, de os Estados Unidos ser autossuficiente em energia em tudo, e ter as fábricas todas lá, e já deixar as primeiras produções robóticas começando a trabalhar com força máxima, de verdade. O caminhão levando, robô. Tudo que puder tacar robô e que já tiver com a tecnologia boa, eles vão tacar. Patrulhamento de ruas, robô. O cachorro robô. Que ele vê ele tem infravermelho, ele tem a porra toda. E pode trabalhar 24 horas por dia. Se eles chegaram nesse ponto de ter bastante energia e poderem controlar essa energia, acabou, game over. Eles vão botar uma imposição completamente em cima de robôs para trabalhar e fazer tudo que eles precisam e necessitam para viver através dos robôs. Os robôs vão fazer tudo. Afinal de contas, trabalharam todos... E a China vai ter que fazer isso, vai ter que correr quanto tempo quanto a isso. Entendeu? Eles vão obrigar a China a evoluir nesse sentido também. De tipo, caralho, tem que fazer robô, tem que fazer produção de robô, porque eu vou disputar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai botar toda a produção dele de robô, com os caras, tudo direitinho, tal. A gente vai ter que fazer aqui também tudo robotizado. E tentando fazer essa. Vai ser complicado, mas eu acho que não vai ser o Trump. Eu acho que o Xi Jinping consegue fazer isso com a China de hoje. Eles conseguem construções muito rápidas. Eu acredito que os chineses conseguem fazer esse tipo de sociedade, só não sei se ela vai prosperar.
entre outras nações, por causa do modelo e estilo das nações, né? Não somos tão rígidos como os chineses, a galera aqui, né? É diferente a cultura, é o que eu quero dizer. Então, uma coisa mais ocidental vai pegar um pouco mais a gente, entendeu? E essa vai ser a guerra. Quem vai estar desse lado e quem vai estar do outro lado. Quem vai estar com a China e quem vai estar com os Estados Unidos. Em todos os sentidos. Esses anos mandando mercadorias para lá, vendo se acumular dólares, papéis pintados ou dígitos no computador em troca, e agora tendo de ver aí que os Estados Unidos, através de Trump, querem que eles continuem pagando a conta. E, sinceramente, eu acho que é o que vai acabar acontecendo lá no final. Mas não sem, talvez, um grande conflito entre essas duas nações primeiro. Não, os Estados Unidos não tem capacidade nenhuma de invadir a China. Não tem. Vai morrer aí no que eu falei. Eles não vão para via de fato de, de briga agora. Lá para 2045 eu creio que já vai ter uma era tecnológica suficiente que, tipo assim, os robôs vão, entendeu? Para operar nas cidades, fazer um negócio, pegar os outros, fazer o robô vai. É louco falar isso para vocês, mas é a verdade, entendeu? É como está sendo desenhado aí o futuro. É muito louco mesmo. Eu acho que a China consegue fazer essas construções um pouco mais rápidas. Ah, mas o robô dá um pouquinho de defeito, não tem problema, a gente tem a quantidade, né? A China consegue construir muito rápido em muita quantidade. Os Estados Unidos vai ter que acelerar só essa passada aí para poder fazer a construção de robô para tudo. Porque lá vamos botar assim, é tudo certinho, né? Vamos dizer assim. Não vai fazendo de qualquer jeito, porque tem que ser uma coisa, não pode ser solta esmo, tem que ser uma coisa bem certinha. Tu vê que o sistema operacional aqui de computador é tudo direitinho e tal. O Linux, no caso, na minha época, desde que eu comecei, teve para mais de 50 Linux. Porra, seria toda hora ir alterando alguma coisa, melhorando alguma coisa. E até hoje o sistema Linux ele não é 100% completo. Você vai mexendo nele ali, você pode ir alterando. Se você souber programação, você vai botando ele de outra cara, outro hype, outro. Você consegue modelar literalmente o negócio. Mas é pra galera que gosta, né? De estar na frente do computador fazendo programação, esse tipo de coisa. Então, por isso que eu acho que é outra coisa que a sociedade vai ter que acostumar. Ficar na frente do computador produzindo alguma coisa no sentido tecnológico, entendeu? Eu acho que a gente vai para isso. Nosso sistema de educação vai ter que mudar, todo o nosso sistema de ensino vai ter que mudar, porque vai ser para cima disso aí que vai. Então a gente vai, vai literalmente mudar o jeito de viver, entendeu? Vamos ver, nós estamos nos aproximando aí de tempos decisivos. Talvez não demore muito tempo para a gente ver isso. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Então para complementar aí, né? Siga o Jason Rosa, aqui o canal dele, tá ligado? Eu já sou há muito tempo geopoliticano, tô colocando aí na tela para vocês, mexendo aqui ao vivo para vocês verem. Tem diversos vídeos e tal, mas o canal dele principal era esse aqui, né? Jair Rosa. Esse aqui era o Casando Verbo. Ele tinha alguns vídeos que vão passar aqui, foi que eu salvei, né? Vídeos antigos e tal. Hoje ele tá melhorando aqui o canal, mas o canal foi literalmente ceifado. Nós tínhamos muitos vídeos, hoje a gente tem bem menos. Ele faz uma análise todo dia, né? Todo dia ele faz uma análise aqui diferente. O canal dele é muito bom, gente. Eu espero que vocês gostem dessa super dica. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Se você puder compartilhar o vídeo, me ajudar, né? Trazer mais conteúdo para você. Escreve aí nos comentários se você gostaria de que eu falasse sobre algum assunto, trouxesse algum tipo de estudo nesse sentido. Algum vídeo que possa esclarecer você e eu fazer algum comentário em cima. Que eu acho que é mais interessante fazer isso, que aí você vai pegando como essa dinâmica vai se proceder entre a gente aqui e vocês aí do outro lado. Valeu? Conto com vocês, até o próximo vídeo. Fui.